instrumento que é de extremo perigo, né? É um instrumento muito sensível. Portar arma de fogo não é uma diversão no parque, é muito diferente do que as pessoas pensam antes de portar arma de fogo. É diferente, é diverso você portar arma de fogo no interior e você portar arma de fogo na capital, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? É um objeto que vai lhe incomodar, é um objeto que, de certa forma, vai lhe expor. Você, para usar, vai precisar estar atento ao seu redor, estar atento às coisas que estão acontecendo. Mas a arma de fogo, ao contrário do que muitos pensam, na minha visão, ela é um objeto de defesa. Ela não é um objeto de ataque, ela é um objeto de defesa. Ela traz risco para quem está na ponta do cano. Para quem está atrás do cano, para quem está com a mão sobre essa arma, é um risco muito diminuído. Precisa-se ter uma ideia de desmistificar isso. Uma arma de fogo ali, meu Deus. Não tem. É um objeto que tem o seu risco, que tem que ter o seu respeito para se utilizar, para se manusear, tem que ter muita atenção, mas ela não é um objeto que não é um monstro, né? Então, aqueles que têm interesse em portar arma de fogo, que apoiam esse projeto, etc., eles precisam entender que isso não é como portar uma caneta. Você vai ter um ônus em portar essa arma de fogo. Basta você verificar se você consegue arcar com esse ônus ou não. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se você for pego com uma arma de fogo, muito provavelmente você vai ser executado de maneira instantânea, porque vive-se em um sistema que, no meu entender, é um sistema de guerra, foge a todo o contexto de segurança pública. São identificados como inimigos os policiais, então muito raramente vão te revistar e etc., ver se você é policial ou não é policial, né? Essas execuções acontecem, tá? Então é importante que tenham essa ideia, né? Então as armas de fogo, no meu entender, são armas que servem para a defesa de um direito. E aí a gente começa aqui com a questão do direito à legítima defesa, que eu entendo ser um direito natural. Então, se é um direito, você tem um direito à legítima defesa, se você tem um direito natural, você tem um arcabouço jurídico muito forte, né? Você não se pode esperar que um indivíduo tenha a supressão de seus direitos, da sua vida, porque ele não tem meios de se defender, né? Acredito, como algum dos colegas aqui que me antecederam falou sobre a questão da Maria da Penha, né? É interessante que se entenda justamente isso, né? A fragilidade de uma mulher geneticamente frente ao homem, com relação à força, etc., uma maneira de se conseguir ter uma igualdade nessas forças, uma prevenção, seria, por exemplo, essa mulher ter uma arma de fogo, por exemplo, dentro de casa, uma questão de invasão, etc. Isso também vai à questão do Estado, né? O Estado ele não consegue estar de pronto, né, em todos os locais. Então existe um problema com esse deslocamento, né? Então se você, aí na questão da posse, você está na sua casa, alguém está forçando a porta da sua casa, até um deslocamento de uma viatura, no geral isso vai demandar um certo tempo. Então isso acaba sendo uma reflexão da importância ou não, aí depende da visão de cada um, de se ter uma arma de fogo dentro de casa, tá? Bom, a questão do desarmamento é uma questão que ela acaba tirando mais direitos do que trazendo direitos, tá? E eu vou explicar isso aqui. Bom, existe um entendimento, né, comum de que mais armas gerariam mais riscos para a sociedade, né? Até foi trazido aqui também em fala anterior a questão do número de advogados. Mas nós estamos falando de advogados, não estamos falando de pessoas que, se utilizarem mal desse equipamento,
eles também devem ter uma responsabilidade aumentada, uma vez que são conhecedores do direito e uma vez que tem, então, se aprovada a lei, essa prerrogativa por conta de lei federal. Os Estados Unidos é o país mais armado, salvo engano, do mundo, um dos mais armados. Você tem um quantitativo, eu anotei aqui, bom, anotei em algum lugar que eu não sei onde está, mas tudo bem. Deixa eu olhar aqui que eu tenho aqui. Então, é um país que tem uma quantidade de armas muito grande, tá? E, em contraponto, são de 200 a 240 milhões de armas de fogo nos Estados Unidos, tá? Da data da edição desse livro aqui, 200 a 240 milhões de armas de fogo. Tem um grande amigo, um ex-sócio que mora nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: lá o porte de arma, bastando sendo cidadão americano, chega na loja, compra e sai com porte. Basta o interesse, não tem que fazer teste, não tem que fazer nada. O relato dele numa live que fizemos, eu até falei a respeito disso, ele falou, cara, a questão aqui é o seguinte, ninguém arranca a arma um pro outro, porque o outro também vai estar armado, então ninguém quer ficar trocando tiro. Essa é uma relação que a gente sempre ouve falar, não, eu vou entrar no tema mais vezes. Então, assim, os massacres que acontecem às vezes, as tragédias que acontecem às vezes nos Estados Unidos, elas têm referência com as áreas free guns, né, que são áreas sem armas. Então, na Flórida, existia os colégios sem armas. Então, não poderia ter armas de fogo no colégio. Depois que instituíram a lei autorizando os professores a portarem arma dentro da sala de aula, não aconteceu mais nenhum ataque dentro desse estado. Tá? Estados nos Estados Unidos que são mais retraídos com relação à arma de fogo, a criminalidade aumentou. Ao contrário de estados que têm uma liberação, um acesso mais fácil à arma de fogo. Tá? Muito se verifica, né, histórias tristes que envolvem a questão das armas de fogo. Elas têm maior notariedade, né? Mas aqui um trecho de um outro livro diz o seguinte, né? Em resumo, é o seguinte: um garoto de 11 anos de idade, né, correu para o andar de cima da casa enquanto um invasor estava com um estilete, segurando esse estilete contra a sua mãe. E ela diz, ele desceu escadas com uma .45, que é uma arma de um grande impacto, nas mãos, parando no último degrau em posição de disparo. Disse Sui, com os pés afastados e braços esticados, como se segurasse uma arma curta. O garoto deu um tiro e atingiu Murray no peito, mesmo com o homem usando Sui como escudo. Eu não sei como ele fez aquilo, um tiro e ele atingiu. Ele é meu pequeno herói, disse Sui sobre seu filho adotivo. O menino que cursa a 5ª série pôde não ter sido apenas sorte. Esta é uma família que conhece armas. Antes que seu pai morresse, eles praticaram tiro juntos. Ele sabe que armas não são brinquedos e que não se deve usá-las sem critério, disse Sui. Então você tem uma série de literaturas que trazem uma visão de fora e um pouco mais isenta daquilo que vimos, né, que costumo ver por aqui. A arma de fogo, a Inglaterra e País de Gales é um dos países, né, Inglaterra e País de Gales, eles têm uma restrição, uma política restritiva à arma de fogo muito forte. E tem lá, após essa aplicação, policiais, por exemplo, estão entregando as armas por conta das possíveis responsabilizações de utilizá-las. Então, estão preferindo trabalhar sem armas. A diferença entre lá e aqui é que lá eles conseguem controlar a fronteira. Então, não entra arma ilegal, ou quase não entra arma ilegal. Aqui já é muito mais complicado a questão e eu vou abordar isso logo mais aqui à frente aqui um pouco. Então lá se verificou a criminalidade aumentando, tá? E nos Estados Unidos diminuindo com relação à questão do aumento do número de armas de fogo. Um destaque aqui para reflexão da defesa pessoal é que por N questões, aí não é culpa da polícia, mas por N questões a polícia acaba chegando após o fato. E aí essa impossibilidade de defesa anterior acaba sendo ponto de reflexão, tá?
Existe também uma teoria, que eu acho muito importante tratar aqui rapidamente, que é a questão da racionalidade do criminoso. O criminoso, ele traz um raciocínio, e eu explico aqui de maneira bem ilustrativa e rápida. Tá vendo? O sujeito, ele assalta para comprar droga. Bem comum esse exemplo, certo? Por que então ele não assalta direto a boca de fumo? Não seria mais fácil? Porque ele tem uma racionalidade, ele sabe da consequência daquilo. Ele está vendo uma viatura policial, ele não vai assaltar em frente à viatura policial. Aqui no interior, vocês conseguem perceber que assaltos a casas de policiais são mais difíceis de ocorrer. Por quê? Porque a polícia aqui ainda é mais forte do que nas capitais, etc. Então, existe um risco. O bandido, ele vai procurar uma facilidade. A partir do momento em que se sabe ou se tem a possibilidade de um armamento, eles buscam a facilidade. Então, eles acabam se desviando disso. Nos Estados Unidos, existe uma pesquisa que verificou que os bandidos gastam um bom tempo procurando e pesquisando a casa que não vai ter ninguém para que eles invadam, porque eles sabem que a probabilidade de se eles invadirem lá é muito grande. E aí um relato também, em alguma dessas literaturas aqui, de um sujeito dizendo, não, ele não invadia a casa que havia pessoas, porque o risco dele levar um tiro era muito grande, então ele sempre procurava casas onde não havia moradores, justamente por causa do elevado número de pessoas armadas, né? Isso foi um comparativo desse tempo de procura de casa vazia, foi um comparativo feito com outros países, tá? Deixa eu ver aqui. Os relatos que mais ganham a mídia são relatos trágicos, né, com relação à arma de fogo. Mas quantos relatos nós temos de evitar assaltos? Quantos relatos nós temos de se evitar estupro, de se evitar homicídio por conta da utilização da arma de fogo? Isso é pouco explorado, tá? Nos Estados Unidos, em 2001, tiveram 2,3 milhões de uso defensivo de arma de fogo. Vou repetir. 2001, 2,3 milhões de uso defensivo de arma de fogo foram registrados nos Estados Unidos. Está aqui a literatura, depois quem tiver interesse eu posso passar os livros que possam conferir, não são livros, não são coisas que eu estou tirando da minha cabeça, né? Então, um número muito elevado, né? Então, se você tem aqui 2,3 milhões de uso defensivo de arma de fogo, o que não poderia ter acontecido aqui com isso, né? Então, o que se tem que verificar é o que a arma pode evitar, né? O que a arma pode evitar. Um outro ponto que é muito interessante de se entender é que as armas, e aí eu não sei aqui os colegas que são criminalistas, enfim, as autoridades, quantas armas, né, vocês já viram que foram utilizadas para prática de crime que são armas legais? As armas utilizadas para prática de crime sendo armas legais é um número muito ínfimo, que eu, salvo engano, nunca vi. A não ser questões de crimes passionais, crimes de momento, aquele sujeito que não é um criminoso, aquele sujeito que agiu, cometeu um crime, mas ele não é um criminoso. Então, esse percentual é muito reduzido, tá? Tem um amigo que é promotor há 20 anos e ele falou que só pegou um caso, tá? Ele é promotor aqui no estado do Rio. Então, um caso. Então, o desarmamento, ele é um desarmamento que ocorre dentro da legalidade, tá? E ele o que isso acontece? São pessoas que cumprem a lei. Então, essas pessoas vão entregar as armas. Agora, as pessoas que não cumprem a lei, elas já não cumprem a lei, já são criminosos. Então, eles não precisam entregar armas, eles vão continuar com acesso. Só retira-se o acesso de quem cumpre a lei. Deixa eu ver mais algum ponto aqui. Existe também um ponto importante, que é pouco discutido, eu gosto sempre de lembrar, a questão da elitização, né? Você, a partir do momento que você proíbe o acesso da população à arma, você elitiza a segurança. Por quê? Quem tem condição financeira vai ter um carro blindado, vai morar num melhor bairro, vai ter segurança privada, vai contratar segurança privada, vai contratar um policial para fazer escolta, etc. Então, existe uma elitização da segurança pública, tá? Obviamente, ressaltando mais uma vez, quem está armado não é para sair dando de herói, não, que vai ou arrumar um problema sério para perder a vida, ou vai acabar sendo preso, porque vai acabar extrapolando legítima defesa, etc.
É uma coisa que eu estou pontuando aqui, porque a gente tem pouco tempo para falar, mas o que eu estou tentando trazer para vocês é um panorama bem geral, né? O porte velado, que é o porte por baixo da roupa, né? Ele é visto como, em Israel e Estados Unidos, por exemplo, como um grande aliado da dificuldade de ataques terroristas, porque o terrorista ele não sabe quem está armado. Existem estados nos Estados Unidos, que eu acho que é Virgínia, que o porte tem que ser ostensivo, ou seja, você tem que estar portando arma, você tem que estar mostrando. Texas. Então, obrigado pela correção aí. Então o Texas, eu acho que Virgínia também, enfim, mas o porte precisa ser ostensivo, precisa ficar do lado de fora, justamente para o outro cidadão saber, bom, aquele cara está armado, e aí vou arrumar esse problema aqui ou não. Talvez seja essa uma das discussões. A presença de agentes armados também dentro de voos, elas também foram alvo de discussão e, inclusive, alvo de grande crítica com relação ao ataque terrorista de 11 de setembro, tá? Outro ponto aqui, já indo para o final, né? Vou só trazer para vocês alguns números. Por exemplo, você tem aqui na literatura armas apreendidas em números no Brasil em 2017, tá? 119.484, esse é o 100%, 2017. Número de armas sem origem, 113.390. Ou seja, 94,90% das armas apreendidas sem origem. Ou seja, não tem registro, nunca tiveram registro, entraram pela fronteira. Armas com cadastro, 6.094 armas. 5,10% de armas apreendidas que foram armas com cadastro. Então isso também é importante que se levante, né? A revista Época fez um levantamento junto à Polícia Civil do Rio, que trouxe 0,022% das armas apreendidas no Rio eram ilícitas. 0,022, tá? Eram lícitas, desculpa. 0,022 das armas apreendidas no Rio eram lícitas, ou seja, as demais armas, todas ilícitas, todas não tinham origem. As armas que não têm origem elas vêm muito de fabricação americana e passam pela fronteira, principalmente pelo Paraguai, até onde eu sei, tá? Então, enfim, tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas deixo aqui essas considerações. Só mais uma, pessoal. A CPI das armas em 2005 a 2006 fez um levantamento do estudo das armas apreendidas, 78 mil armas apreendidas, né, na época do estudo que eles fizeram, foi um pouco anterior, eu acho, mas seriam 6.232 mil armas, 78 mil armas, sendo 6.232 mil armas lícitas, sendo que 7,99% dessas apreensões não significavam em homicídio. Quando a gente fala em arma, muita gente liga já a apreensão ligada ao homicídio. Algumas dessas armas foram apreendidas por questões de irregularidade de posse, irregularidade de porte, enfim, não necessariamente estavam ligados a crimes. Bom, o tempo é curto aqui para abordar o tema, mas eu gostaria de trazer esses esclarecimentos e que nem todos os advogados vão querer portar arma, justamente por ter esse ônus e por saber também que não tem a característica para portar arma. De qualquer forma, um outro exemplo que sempre dizem, se eu tivesse arma, eu matava alguém no trânsito. Beleza, você não passaria no teste psicológico. Então você não é um problema para a questão do armamento, que obviamente você não ia passar, né? Então, e quem sempre fala isso também, eu sempre pergunto, mas aí, você compraria arma? A pessoa, não. Eu falei, mais um motivo, então, também para você não ser uma preocupação para ninguém, né? Se você não vai comprar arma nem vai passar no teste, não há esse ponto. O problema todo é quem precisa da arma e não tem arma para se defender. Esse que é o ponto, né? É a pessoa ser um advogado E aí não esqueçam que é questão de advogado criminalista, tá? Não é só isso não, você tem muita gente, o advogado no Rio que tomou, salvo engano, foi 15 tiros, nós atuamos lá junto na comissão, na época que eu presidia a comissão respectiva da violência contra os advogados, etc. Acho que, salvo engano, foram 15 tiros, né? E ali prédio da OAB aqui, o escritório dele era do lado, ele desceu para comer qualquer coisa,
Do outro lado, você, um pouco mais à frente, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. Do outro lado da rua, você tem o Tribunal de Justiça, com fórum, com tudo. Um pouco antes, você tem um centro administrativo da Aeronáutica. E nada disso foi suficiente para segurar ele. O colega advogado em Barra Mansa também morreu sem ter a possibilidade de se defender. Esse é o problema. Você não tem nem a possibilidade de se defender. Olha só, o sujeito sabe que você não está armado, é muito mais fácil dele te atacar. Se ele souber que você está armado, ele vai procurar uma oportunidade, porque se ele não te matar, ele pode morrer. Então, enfim, essa foi para terminar a fala.